À sexta-feira, como é habitual, contamos com o comentário de Vítor Ramalho, economista. Bom dia, Bom Vítor, e dia, obrigada. obrigado. Voltamos a falar da reforma do Estado Social. Esta semana tivemos 2 dias de conferência sobre o tema. Foram convocadas várias personalidades de vários quadrantes da sociedade e, na abertura, o secretário, o Carlos Moedas, lançou várias perguntas que eu gostaria que respondesse. Por exemplo, perguntava Carlos Moedas que soluções para o Estado Social. Nós vivemos num mundo, e é preciso termos consciência disso, que nada tem a ver com o passado recente. Este mundo é um mundo global, sem fronteiras e fortemente desregulado. E, portanto, é de facto necessário, realisticamente, fazermos o nosso trabalho de casa. Eu diria que, para além da reforma fundamental ao nível social, é necessário olharmos para o conjunto da reforma do Estado. E isso implica o quê? Que rumo de marcha nós temos que ter? A consciência exatamente da globalização. E ao termos a consciência da globalização, que papel temos que Portugal deve ter no mundo? Isto não são perguntas vazias de sentido. Quer ao nível da sua participação na União Europeia, quer ao papel nela, quer relativamente à circunstância de sermos, do ponto de vista geoestratégico, o país continental europeu mais próximo de todas as Américas, do Norte, do Centro e do Sul. Como é que estas relações euroatlânticas têm que ser salvaguardadas nesta lógica? Qual é a importância que nós temos da nossa diáspora e da relevância da língua portuguesa no mundo? Como é que ela pode ser um fator determinante no desenvolvimento económico, quer com o nosso único vizinho continental, que é a Espanha, quer na relação complementar da lusofonia com as relações ibero-americanas. Bom, e isso, ao fazermos isso, temos que ter a noção que nós carecemos de instrumentos de soberania que não é apenas o Estado enquanto tal. São empresas estratégicas. E ao fazermos esta questão, devemos interrogar se nós não estamos a alienar de uma forma precipitada estas empresas estratégicas que são, repito, determinantes para a afirmação do nosso papel no mundo. Eu estou a falar claramente de empresas como a TAP, que é aquela que é mais recente. Mas onde é que isso se enquadra no Estado Social? Eu estou a falar do ponto de vista da reforma geral. Não podemos olhar para a parte e esquecer o todo. Do ponto de vista da reforma social, qual é a pedra de toque, na minha perspectiva, decisiva, que não está a ser cuidada? É a produtividade. E agora, a partir daqui, sim, construo algo de resposta a esse nível. Nós descuramos o sistema produtivo e por isso eu tenho falado aqui muito na reindustrialização. Só é possível amortizarmos as verbas de financiamento que obtivemos se conseguirmos pagá-las, como é óbvio. E para as pagar temos que produzir. Como o nosso sistema produtivo é um sistema produtivo deficiente, porque com a integração europeia dilapidamos o mar, dilapidamos a agricultura, estamos a alienar empresas produtivas fundamentais. A criação da riqueza só é alcançável se, porventura, a produtividade crescer, ou seja, produzirmos mais do que aquilo que neste momento fazemos, para gerarmos riqueza. Essa estratégia implica uma grande concertação social, mas entendida numa lógica completamente diferente. Mas não lhe parece que a concertação social está em causa depois de todas as medidas propostas recentemente no relatório do FMI? Está exatamente por essa razão, ou seja, o Estado não percebeu, nem os parceiros sociais, a meu ver, que há aqui um desafio de médio e longo prazo em que o Estado tem que dizer o que é que quer. E os parceiros sociais têm que fazer contrapartidas relativamente a essa exigência do Estado. Eu vou-lhe dar um exemplo muito pequeno.
Nós falamos muito na atrofia da mobilidade nas grandes cidades, no tráfego brutal que sentimos e na perda de milhões de horas de trabalho que os grandes aglomerados populacionais, como as grandes metrópoles, Lisboa e Porto, têm. E isso afeta de uma forma impressionante a produtividade. O Estado tem que ter aqui uma resposta clara para que esta questão seja atendida e, ao tê-lo, pode e deve exigir contrapartidas aos parceiros sociais numa perspectiva também de compensação. Isto é um exemplo pequenino para lhe dar a noção geral. Se nós não fizermos esta reforma profunda, está em risco seriamente aquilo que é o modelo social europeu, ou seja, para ser direto para as pessoas, a segurança social. Porque nós não estamos sequer neste momento a obter receita capaz de satisfazer aquilo que é indispensável na segurança social. Mas a segurança social terminou 2012 com excedente. Para além das próprias pensões. Sim, mas neste momento as receitas que está a ter só dão para pagar as pensões. Tudo o resto, nomeadamente subsídios de desemprego, etc., tudo isso fica de fora. Porquê que isto é assim? Porque quando nós fizemos a reforma da Segurança Social, e bem no tempo do ministro Vieira da Silva, concebemos o crescimento a uma taxa média de 2%. Ora, nos últimos anos, como é sabido, o crescimento tem sido negativo, não geramos riqueza. E a execução orçamental da Segurança Social é fortemente deficitária. Nós temos que olhar para aí numa lógica de longo prazo, para respondermos àquilo que é a função social do Estado. Então, numa lógica de longo prazo, e pegando aqui numa das perguntas também lançadas pelo Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, é: que Estado queremos ter? Nós temos que ter um Estado regulador, que é uma evidente. Nós não podemos ter um Estado, como designou e bem recentemente o Papa Bento XVI, à escala global, não referindo-se a Portugal, obviamente, como nós estamos a viver num capitalismo selvagem e desregulado. O Estado tem um papel regulador absolutamente fundamental. Um papel regulador nas prestações sociais, um papel regulador na forma redistributiva da riqueza, um papel regulador decisivo na educação, na saúde, e nas prestações sociais, naturalmente. Essa desregulação que está a existir, ao ser retomada, tem que ser acompanhada de uma enorme transparência e geradora de confiança. Isto é decisivo. Para gerarmos confiança, os cidadãos têm que acreditar no Estado. Veja como não é fácil quando há um contrato social que foi feito, nomeadamente ao nível das pensões, dos cidadãos que descontaram durante anos para obter mais tarde as reformas na velhice, e tudo isso lhes é cortado de um momento para o outro, por razões obviamente compreensíveis quanto à ausência de verbas de receitas capazes de satisfazer estas mesmas pensões, mas para reganharmos essa confiança, a resposta não pode ser abrupta, tem que ser uma resposta projetada no tempo. Como é que nós vamos compatibilizar isso, para terminar, com aquilo que hoje está muito bem em voga, com a importância de voltarmos aos mercados e que está na ordem do dia? Olhar só para uma parte do problema, e por isso é que eu comecei a falar na globalização e entrei agora na questão concreta da reforma social, olhar exclusivamente para uma parte do problema é confundir a parte com o todo, manifestamente com o todo. Isto não é compatível com respostas de curto prazo. A reforma do Estado é uma reforma que tem que ser balizada com clareza, que demora o seu tempo, mas nesta vertente, globalização, problemas internos. Vítor Ramalho, muito obrigada pelo seu comentário e até para a semana. Obrigado.